Em fevereiro de 2026, um PDF de uma firma de análise chamada Sidney Research eliminou bilhões da bolsa do mercado americano em apenas 2 dias. O Dow Jones, que é um dos principais índices da saúde das bolsas americanas, caiu mais de 800 pontos. A IBM teve a maior queda em 25 anos. Empresas de software como ServiceNow e Salesforce despencaram no que os analistas chamaram de SaaS Apocalypse. O gatilho não foi um dado macroeconômico ruim, nem uma falácia bancária. Foi uma tese de que a inteligência artificial pode destruir o mercado consumidor que ela própria precisa para sustentar. Bem-vindo ao meu canal e meu objetivo agora é entender bem essa mecânica por trás desse processo. Porque a pergunta que o relatório coloca já foi feita antes, há 200 anos atrás, com tiares e martelos, e gerou uma definição econômica que é considerada clássica. Mas será que essa resposta se sustenta hoje? Inglaterra, 1811. A Revolução Industrial transforma a produção têxtil. Os croppers, artesãos especializados no acabamento fino dos tecidos, a elite do trabalho manual britânico. Subitamente descobre que teares mecânicos fazem o seu serviço muito mais rápido e mais barato. Desesperados, eles saem à noite, destroem máquinas e assinam cartas em nome de um personagem mítico lúdico, General Lodge. O historiador Eric Hobsbawm descreveu o que faziam como negociação coletiva por motim, porque não tinha um sindicato, nenhum canal institucional, nenhuma voz no parlamento. A resposta do Estado foi violenta, com prisões por toda a Inglaterra. Uma das poucas vozes que foi contra e considerou uma opressão sem precedentes foi o famoso poeta Lord Byron. Infelizmente ele perdeu, e os luditas entraram para a história econômica não com uma resistência legítima, mas com um erro de avaliação. A falácia lúdita se tornou um dos pilares do otimismo tecnológico. Toda inovação que destrói empregos acaba criando outros, porque a produtividade barateia bens, libera renda e abre novos setores. Historicamente, a lógica se sustenta. A automação substituía tarefas repetitivas e manuais, empurrando trabalhadores para funções que exigiam raciocínio, criatividade, análise e julgamento. Mas essa lógica carrega uma premissa que raramente é explicitada, como argumentos pesquisadores da Universidade de Sydney. Em parceria com pesquisadores do Banco Central e do Instituto de Santa Fé, o mecanismo compensatório só funciona se os novos empregos criados foram suficientes para absorver os trabalhadores deslocados. E essa suficiência dependia de um fator técnico. As máquinas não conseguiam, até então, fazer um trabalho complexo. A inteligência artificial generativa é a primeira tecnologia da história que ataca exatamente essa fronteira. Ela escreve, ela analisa, ela programa. O refúgio histórico do trabalhador qualificado, a cognição, deixou de ser um refúgio. A pergunta então muda de natureza. Se a máquina agora compete com a mente, a falácia lúdita ainda é uma falácia? Os dados da Federal Reserve, publicados em fevereiro de 2025, oferecem o primeiro retrato em larga escala da adoção da inteligência artificial generativa no mercado de trabalho americano. 28% dos trabalhadores já usam tecnologia, 9% usam diariamente. Quem usa economia em média 5,4% das horas semanais. E cada hora trabalhada com inteligência artificial rende 33% mais do que sem ela. Até aqui o quadro parece benigno, mas há um detalhe que altera a leitura. Apenas 5,4% das empresas adotaram a tecnologia formalmente até 2024. A adoção é esmagadoramente informal, trabalhadores usando por conta própria para fazer melhor as suas tarefas diárias. O que a City Research projeta é o que acontece quando essa adoção se torna estratégica, quando diretorias cortam contratos de software, reduzem folhas salariais e substituem funções inteiras por agentes autônomos. E aqui entra um conceito muito interessante apresentado por esse artigo, o PIB fantasma. A economia cresce nos gráficos, a produção aumenta, o PIB sobe, mas o crescimento é gerado por máquinas que não consomem e não contribuem com a economia. Uma inteligência artificial não paga aluguel, não almoça, não assina streaming. O dinheiro é produzido, mas não circula. O estudo de Sydney descreve o mesmo fenômeno como excedente de produtividade. Tudo que é produzido, mas que não encontra demanda, porque as famílias perderam a renda para ter acesso a esses produtos. Cada empresa que substitui trabalho por inteligência artificial melhora sua margem, mas o conjunto dessas decisões comprime a massa salarial, que sustenta o consumo agregado. O modelo apresentado pelos pesquisadores da Universidade de Sydney identifica um ponto de virada. Quando a proporção entre máquinas e trabalhadores ultrapassa certo limite, o ciclo de retroalimentação econômico se transforma negativo.
O consenso de mercado lê os ganhos de produtividade como otimistas. Há uma corrente muito forte, que é representada pela Sydney Research e por Institutos de Sydney, que enxergam nesses mesmos ganhos uma semente de uma contração estrutural da demanda. Os dados ainda não permitem determinar quem está certo. Hoje, o consenso do mercado lê esses ganhos de produtividade com pensamentos otimistas. Porém, existe toda uma corrente de pensamento que enxerga esses lucros como uma ilusão a longo prazo. Esse artigo na Sydney Research, projeto que para os Estados Unidos até 2028 aponta desemprego de 10,2%, queda de 38% da bolsa e o risco de 13 trilhões no mercado imobiliário. São números severos, condicionados a uma premissa: a adoção corporativa acelerada de inteligência artificial, sem contrapartidas fiscais ou regulatórias, pode causar um desastre econômico. Se essa premissa se confirmar, países que exportam serviços intelectuais, como call centers e atendimento ao cliente, como Índia, Filipinas e Europa Oriental, vão sofrer um choque, porque o custo de mão de obra perde a razão de existir quando a inteligência artificial faz o mesmo por uma fração do preço. Porém, nem todo mundo acredita nisso, acredita que esses são cenários apocalípticos e que a realidade vai ser muito diferente. A economista Claudia San, criadora do indicador de recessão que leva o seu nome, acredita que novos setores vão emergir para absorver o trabalho deslocado. A minha concepção é um cenário intermediário, o talvez o mais provável é uma transição muito desigual. Os custos recaem sobre trabalhadores de renda média e setores específicos, sem necessariamente um colapso sistêmico, mas também sem conseguir absorver suavemente. Uma coisa muito interessante é o que está acontecendo na Coreia do Sul. Em 2017, eles criaram o primeiro imposto sobre automação do mundo. Até hoje foi o único precedente concreto de resposta política, e ninguém seguiu. O dilema de fundo não mudou desde 1811, quando a tecnologia elimina a renda de quem consome, ela corrói o mercado que a sustenta. Não são mais as mãos que as máquinas substituem, é o raciocínio. A velocidade com que isso acontece não tem paralelo histórico. A pergunta que fica é: se as instituições que temos, como governos, bancos centrais, conseguirão reagir a uma transformação que se move rápido? Como eu não sou advogado, eu trouxe um doutor com doutorado aqui, advogado, que vai conseguir falar melhor sobre essas questões e o cenário brasileiro. A legislação brasileira, ela possui algumas formas de proteção em relação a esse avanço tecnológico, que já foi aplicado em relação a outras realidades. A Constituição de 1988 eleva o valor social do trabalho ao status de um fundamento da República. Isso não pode ser encarado como uma simples retórica. Significa que, no Brasil, o trabalho é um elemento fundante da dignidade da pessoa humana. É esse status constitucional, inclusive, que permite ao Estado intervir no domínio econômico para proteger o trabalhador, justificando políticas públicas que muitas vezes colidem com a cartilha do liberalismo ortodoxo. Um exemplo emblemático e que muitas pessoas não conhecem é a Lei 9.956 de 2000, que proíbe bombas de autoatendimento em postos de combustível. Enquanto nos seriados norte-americanos e nos filmes, a gente vê aquela pessoa, aquele próprio motorista que para no posto de combustível, abastece seu veículo, paga com o cartão de crédito e vai embora, no Brasil a profissão do frentista ela é protegida. E isso é uma escolha política. Sacrifica-se uma eficiência de custos em prol de uma função social e de manutenção de uma massa de empregos que serve como porta de entrada para a mobilidade social e o combate à pobreza extrema. E assim se percebe uma espécie de assimetria de regulação. Por quê? Já se visualiza um processo de automação do trabalho em fast food e self-checkout em supermercados, em que terminais de autoatendimento estão substituindo o trabalho humano. Mas então, por que a IA deveria ser tratada de forma distinta? A resposta está na escala e na profundidade da substituição. Nesse cenário da IA, a tecnologia deixa de ser um auxílio e passa a ser um substituto integral da cognição humana. E assim se avança numa esfera de proteção dos direitos humanos que está abrangida pelos tratados internacionais. O avanço da inteligência artificial no mercado do trabalho pode representar um novo modelo econômico, em que o trabalho humano ele não é simplesmente otimizado, mas ele pode ser até substituído. Se tudo isso fez sentido para você, ou se você acha que a falácia lúdica vai se provar certa mais uma vez, comente.
Essa nossa discussão ela é saudável e ela melhora a análise. E se inscreve, porque essa é uma questão que eu pretendo levar cada vez mais a fundo dentro do canal. E curte se esse tipo de conteúdo te interessa. Valeu!